Olá! Nossa aula de hoje será sobre conjuntos. Veremos a segunda parte. Os tópicos estudados serão união de conjuntos, intersecção de conjuntos, diferença de conjuntos, conjunto complementar e o princípio da inclusão e exclusão. Comecemos com a motivação. Temos aqui uma tabela com 7 hortaliças e a composição nutricional de cada uma delas descritas na segunda coluna. Como vocês podem notar, nas composições temos vitaminas A, B e C, cálcio, carboidrato, fósforo, fibras, iodo, ferro, sódio e potássio. Ao analisarmos a tabela, podemos fazer as seguintes perguntas. Quais hortaliças possuem em suas composições carboidratos ou cálcio? Quais hortaliças possuem em suas composições carboidratos e cálcio? Quais hortaliças possuem em suas composições carboidratos e não possuem cálcio? E quais possuem cálcio e não possuem carboidratos? Quais dessas hortaliças não possuem carboidratos? Quantas hortaliças possuem em suas composições carboidratos ou cálcio? Para responder a primeira pergunta, basta repararmos que as hortaliças que contêm carboidratos são abóbora, batata doce e batata inglesa, e que as hortaliças que contêm cálcio são abóbora, agrião, alface, almeirão, batata doce, batata inglesa e berinjela. Utilizando o diagrama de Venn, visto na primeira aula de conjuntos, podemos visualizar melhor quais são as hortaliças que estão no conjunto das que contêm carboidratos e quais são as hortaliças que estão no conjunto das que contêm cálcio. Aqui e aqui. Temos que todas essas hortaliças que estão na parte colorida do diagrama são as que contêm carboidratos ou cálcio. Logo, podemos responder a primeira pergunta dizendo que todas as 7 hortaliças, abóbora, agrião, alface, almeirão, batata doce, batata inglesa e berinjela, contêm carboidratos ou cálcio. Esse exemplo ilustra o que chamamos de união de conjuntos. A união de 2 ou mais conjuntos é o conjunto de todos os elementos que estão presentes em pelo menos um desses conjuntos. Dizemos que A união B é igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. E ilustramos o conjunto no diagrama, destacando ou pintando os conjuntos envolvidos, como podemos ver nessa imagem. Já para respondermos a segunda pergunta, basta observarmos quais hortaliças estão presentes nos dois conjuntos simultaneamente. Podemos perceber que as hortaliças em questão são abóbora, batata doce e batata inglesa. Este segundo exemplo ilustra o que chamamos de intersecção de conjuntos. A intersecção de 2 ou mais conjuntos é o conjunto de todos os elementos que estão presentes simultaneamente em todos esses conjuntos. Dizemos que A intersecção B é igual a X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Podemos ver a representação do conjunto intersecção nessa imagem. Para respondermos a terceira pergunta, vejamos que, como representado no primeiro diagrama, não temos hortaliça que possua carboidratos e não possua cálcio. Tanto que aqui está vazio as duas circunferências, tanto a de cálcio como de carboidrato. Por outro lado, observando o segundo diagrama, podemos perceber que agrião, alface, almeirão e berinjela possuem cálcio e não possuem carboidratos. Este terceiro exemplo ilustra o que chamamos de diferença de conjuntos. A diferença de 2 conjuntos é o conjunto de todos os elementos que estão presentes no primeiro conjunto e não estão presentes no segundo. Dizemos que a diferença entre os conjuntos A e B é tal que contém todos os elementos que estão no conjunto A e não estão no conjunto B. E a diferença entre os conjuntos B e A é dada por todos os elementos que estão no conjunto B e não estão no conjunto A. Ilustramos o conjunto diferença no diagrama, destacando a parte em que está no primeiro conjunto e não está no segundo. Para respondermos a quarta pergunta, basta observarmos que das 7 hortaliças relacionadas, as que não contêm carboidratos são agrião,
alface, almeirão e berinjela, como ilustrado no diagrama. Este exemplo ilustra o que chamamos de conjunto complementar. O conjunto que contém todos os elementos considerados em um problema é chamado conjunto universo e é representado pela letra U maiúscula. O conjunto complementar de um conjunto A é aquele que contém todos os elementos que estão na diferença U menos A. Dizemos que o complementar do conjunto A é o conjunto de todos os elementos que estão no conjunto universo e não estão no conjunto A. Temos essas duas formas de representar, essa primeira e essa segunda. E ilustramos o conjunto complementar do diagrama destacando a parte que não está no conjunto A e está no restante do conjunto universo. Para respondermos a última pergunta, basta contarmos as hortaliças que estão no conjunto união dos conjuntos carboidrato e cálcio. Neste caso, temos 7 hortaliças. Essa pergunta motiva o que conhecemos como o princípio da inclusão e exclusão, sejam os conjuntos A, cujos elementos são -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e 4, o conjunto B, cujos elementos são 1, 2, 3 e 7, e o conjunto C, cujos elementos são 1 e 2, temos que A união B é igual ao conjunto dos elementos -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 e 7. Temos que A intersecção B contém os elementos 1, 2 e 3. A diferença A menos B é o conjunto que contém os elementos -3, -2, -1, 0 e 4. Considerando o conjunto A como nosso conjunto universo, temos que o complementar do conjunto C é o conjunto que contém os elementos -3, -2, -1, 0, 3 e 4. Podemos também dizer que a cardinalidade da união entre A e B equivale a 8 mais 4 menos 3, que é igual a 9. Aqui estão algumas referências utilizadas para esta aula. Concluo aqui minha aula. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição.